E aí pessoas, bom, então, The Last of Us Parte 1 no PC ainda é um beta, decreta Digital Foundry. Uma das maiores referências no mundo de análises técnicas de games, a Digital Foundry divulgou no último fim de semana suas primeiras impressões sobre a versão de PC do The Last of Us Parte 1, ou One. Comparado ao jogo rodando em diversos sistemas e no PlayStation 5, o canal chegou à conclusão de que o produto que chegou às lojas é praticamente um beta vendido como algo finalizado. Testando o game em máquinas equipadas com RTX 4090 e 2070 Super, a Digital Foundry destaca os problemas de uso excessivo de VRAM que a adaptação apresenta. O canal também destaca que, quando a quantidade de VRAM não é um problema, a CPU usada pode ser. The Last of Us Part 1 apresenta problemas de desempenho notáveis em diversos processadores e somente quem tem modelos high-end consegue escapar de suas quedas de frames stutters frequentes, e foi algo que eu percebi fazendo meus testes em vários processadores nesse jogo. Talvez vocês viram, talvez não, deixa aqui para vocês verem depois. Já fiz um teste com 8 processadores Ryzen no The Last of Us e vários se saíram aquém do esperado. As pessoas também pediram para eu fazer com Intel e com Xeon, e é sobre isso que é o vídeo de hoje. Mas é claro, tenho que alertar vocês aqui que, como vocês estão vendo, é um jogo que está sendo massacrado pelas críticas e não é à toa, afinal realmente está bem zoado. Ainda assim, tem pessoa que vai querer jogar e quer saber como que está o desempenho no processador dela em questão. Portanto, eu trouxe 4 processadores Xeon e 4 processadores Intel Core normais, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter usado, ou tem um, ou sabem quem tem um desses. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like no canal, se inscreva aqui, mesmo que o jogo seja uma bosta, eu comprei, eu paguei, agora eu tenho que fazer o uso desse meu dinheiro para pelo menos fazer 2 conteúdos sobre ele. Vocês podem considerar isso aqui como um vídeo uma parte 2, então o teste está explicado na semana passada. A única coisa diferente aqui que eu tenho que falar para vocês é que os Xeons foram em Quad Channel, então coloquei 4 pentes de 8 GB, usei também ali os Xeons V3, não V4, V4 não tenho ainda, com o Unlock Turbo Boost. Já o Air Cooler foi o mesmo para todos, foi o Redragon Tier. Então, se a temperatura você achou boa, foi o cooler que está ajudando, tá? E é um cooler até que barato no mercado nacional. Vamos agora conferir. Vamos lá então, povo. Primeiros 4 processadores Intel, primeiros 4 aqui são Xeon. Nós temos primeiramente o Xeon 2620 versão 3, ele é 6/12. Vocês vão ver ali que o uso fica bem alto, 98, 99% de uso em 6/12. Temos o 2640 V3, ele é 8/16, ainda assim fica com uso alto, 85, 90%. Em relação à estabilidade, é muito mais estável o 2640 do que o 2620. Olha só como que fica aqui o frame time desse 2620, bem instável mesmo, parece um taco cardíaco. Tem um 2650 versão 3, que ele, se não me engano, é 10/20. Eu tô meio esquecido, tá? Mas também tá parecido com o 2640. O que tá mais destoando aqui é o 2620. Temos o 2678 V3. Esse aqui, ele já é 12/24. Aqui em casa é o melhor que eu tenho e também tá bem interessante, Tá um tanto acima, pelo menos na média, do 2650 e do 2640. Também é o que acaba ficando mais estável, tem um 1% low um pouco mais alto, vocês vão ver aqui no frame time também, que existe essa diferença. Eu usei uma placa-mãe, a Ronanzi TF, é uma placa-mãe com chipset servidor original, então ela pega o consumo real dos processadores. Vocês estão vendo aqui que o 2620 está com consumo de cerca de 56, 57, 58, até 60 watts. O 2640 na casa dos 70 watts. O 2650 na casa dos 85 watts e o 2678 na casa dos 100 a 105 watts. Depende também da utilização. Quanto maior a utilização, a tendência é que consuma um pouco mais também. A temperatura deles está boa, sendo a do 2678 a mais alta, como eu falei para vocês, usando essas configurações todas com Redragon Tier e também com Unlock Turbo Boost. Vocês vão ver aqui, 3.2, Aqui no 2640 fica alternando entre 3.3 e 3.4, 2650 em 3, fixado, e no 2678 3.2 ou 3.3. Talvez esse clock não fique totalmente estável em alguns processadores por conta do undervolt, ou questão mesmo do processador ou temperaturas, mas no geral tá bem parecido mesmo com o que deveria ser. E em relação às médias também, vocês estão vendo que o 2640 e o 2650 empatam na maior parte dos
casos aqui, né, quando vocês estão vendo, mas olha só, em alguns setores, né, nós temos ali uma alta por conta do 2640. É por isso que eu escolhi um trecho grande para fazer esse benchmark, porque como que não tem um benchmark sintético no jogo, e dependendo do caso de como que você se move, em um processador pode dar uma alta de FPS que não deveria ter, né? Agora, usando ali cerca de 5 minutos de benchmark que eu estou fazendo, aí é mais fácil você ter uma estabilidade. Ainda assim, eu coloco ali que existe uma margem de erro de uns 2 a 3%, né? Então é por isso que eu acabo dizendo que mesmo que vocês vejam valores um pouco diferentes aqui do 2640 e 2650, no geral, pelo que eu consegui no final, né, eles estão em empate técnico. O 2620 fica na lanterninha, 16 no percent low e 46 na média. O 2640 ficando com 25 no percent low e 59 na média. E o 2650V3, 25 no percent low e 60 na média. Já o 2678V3, 30 FPS no percent low e 7.2 na média. Considerando ali que as pessoas, quando não jogar aos 60 fixo, preferem jogar aos 30, o que consegue realmente a estabilidade em 30 ou mais é o 2678V3. Os outros três processadores ficam um pouco abaixo, ainda assim o 2640 e o 2650 fica bem jogável sem problemas. O 2620 realmente é o que mais capenga, é o que mais complica. Como já disse, o jogo está bem mal otimizado, o jogo está aquém do esperado, e é claro que esses processadores aqui com certeza fariam uma média melhor em um jogo bem mais otimizado, um jogo finalizado. Então, é claro que eu estou passando aqui para vocês o que acontece hoje, mas é capaz que daqui a 2 a 3 meses isso já não aconteça, já tenha melhorado a situação, porque não é nada comum um jogo que tenhamos aqui 8/16, que não é o 2640 versão 3, com uso de 90%. Agora vamos pulando, né? Já pegamos a parte do Xeon, vamos para o Intel Core. Intel Core de geração mais nova, agora estamos com processadores que são até comuns no mercado. Temos o 10105F, não é o 10100, mas é o que eu tenho aqui, é bem parecido. Temos o 12100F, esse aqui já é de uma geração mais nova e ele é conhecido pelo custo-benefício, né? Esses dois processadores são 4/8, 4 núcleos, 8 threads. Já temos o 10400F e o 11400. O F indica que é o processador sem gráfico integrado, mas não tem importância aqui porque com gráfico integrado ou sem gráfico integrado, o desempenho é o mesmo. E o 11400 e o 10400 são 6/12. Agora eu estou vendo que o 11400 consome bem mais, né? O 11400 consome ali cerca de 80 watts, enquanto o 10400 56, 55. Eu não tinha percebido isso antes. Já o 10100 consome cerca de 40 watts e o nosso amiguinho 12100 60 watts, né? Então, com o consumo do 10400, vocês vão ver que em vários jogos, vários comparativos e benchmarks, o 12100 até supera o 10400. Mas nesse jogo, olha só como é que fica aqui o frame time, ó. Frame time do 12100, frame time do 10100, por serem 4/8, eles capengam nesse jogo. Então, mesmo o 12100 sendo ótimo do jeito que vocês sabem que é, ainda assim fica menos estável que o 10400 ou que o 11400. Olha que diferença, né? Em relação às médias, vocês vão ver que está bem parecido com o do 10400 no geral, mas a estabilidade fica no 10400. Acredito que aqui os processadores com mais estabilidade serão processadores 8/16, mesmo que eles não tenham uma taxa de FPS tão alta assim. Ainda assim, esses processadores estão fazendo uma média legal, maior do que eu esperava, só não o 10105 que está ficando um pouquinho abaixo. Agora, aquele setor mais pesado, é um setor ali fora do ambiente fechado, né, um ambiente aberto, um ambiente com mais NPCs. Quando você chega num setor que nem esse aqui, que é um setor mais que você demanda até mais da placa de vídeo, aí vocês vão ver que a taxa de FPS vai aumentando um pouco, né? Então, a depender de onde a pessoa escolha fazer esses testes, esses benchmarks, você pode ter um FPS mais alto ou um FPS mais baixo. O que eu estava conseguindo em cerca de 50, 40 FPS antes, agora vocês vão ver que o 10100 está conseguindo 70, 80 FPS. Tem aqui o 11400 conseguindo 120. Então tome cuidado que às vezes vocês vão ver meus testes, vão ver de outra pessoa, aí tu vai ver lá, nossa, mas como que essa pessoa conseguiu uma taxa tão alta, sendo que a do escândalo foi mais baixa? É por conta do setor que a pessoa escolheu. Eu escolhi um setor grande de 5 minutos e aqui você tem várias variações, né? E você também tem os setores
com um 1% low menor. E engraçado que em relação à estabilidade, eu estou vendo até que o 10400 às vezes parece um pouco mais estável que o do 11400. Interessante isso, né? Mas o que vai mesmo também é a parte do 1% low, e no 1% low o 11400 fica mais estável. Mas você pode ver que tem uns stutterings aqui, né? Todos eles com memória DDR4, não tem DDR5 aqui, tá? Só para ficar claro, todos eles com a mesma memória 2 pente de 16 GB, né? NetApp Shadow 16, L16, 20, 20, 20 a 3200 mega transferências, ou se preferir, megahertz, né? É a mesma coisa também que eu usei em Ryzen. Então é a mesma memória no mesmo XMP dos Ryzen. O que variou mais foi lá no Xeon, que foi, no caso, 4 pentes de 8 GB, tá? E aí no Xeon também difere, porque alguns funcionam a 1800, outros a 2100. Agora em relação às médias aqui, saca só. O i3 10105 fez 22 no 1% low e 67 na média. O 12100F 30 no 1% low e 83 na média. Legal, porque ele ficou com 1% low na casa dos 30, né? Não abaixo disso. O 10400F 39 no 1% low e 83 na média. Empate aqui com o 12100 na média, mas no 1% low o 10400F conseguiu mais estabilidade. E o 11400 fica até acima do que eu imaginava, 45 no 1% low, 6 FPS a mais do que o 10400 no 1% low e 98 na média, 15 FPS a mais do que o 10400. Eu esperava menos, a diferença desses processadores foi até maior do que eu esperava. Não tenho o 12400, infelizmente, tá bom? Mas eventualmente eu vou comprar aqui para vocês. Gráficos das médias de 16 processadores AMD e Intel no The Last of Us, todos sendo testados com RTX 3080 12GB, que é um pouquinho mais forte do que a 3080 normal, Full HD no alto, tá bom? O 7600X foi o melhor deles, mas ficou emparelhado com o 5700X, afinal o 5700X fez um pouquinho menos na média, mas fez mais no 1% low. 5600 sendo o terceiro colocado, então terceira posição do 5600, quarta posição do 11400, fazendo 98 contra 45 aqui no 1% low, né? Ficou um pouquinho abaixo do 5600, mas o 12400 então também viria bem aqui, né? O 12400 ficaria ali ou igual ao 5600, um pouquinho melhor do que o 5600. Já o 5600G ficou um pouquinho atrás do 11400, né? 6 FPS, mas ficou em estabilidade bem parecido. Então, considerando aquela margem de erro que eu falei para vocês, é meio que um empate também do 5600G para o 11400. Né? Eu acredito que seria um empate, tá? É porque também o teste não foi feito no mesmo dia, talvez algum patch alterou alguma coisa, né? Mas está muito perto esse teste aqui. Já o 10400F ó, já está em outro patamar, né? Junto com o 12100F, que existe meio que um empate técnico na média, mas o 12100F é mais instável, né? Fica ali uma distância no 1% low. E vem depois disso o 2678V3. Olha esse Xeon aí conseguindo emparelhar com pelo menos a estabilidade do 12100, né? Mas em relação à média também já é outro nível, né? Tem uma diferença aqui de 11 FPS do 2678 para o 12100. O 2678V3, na verdade, vocês podem considerar o desempenho do 4650G, ó, ficou muito semelhante, empate técnico desses dois processadores e talvez, por que não dizer, do Ryzen 7 2700, né? Porque ficou um pouquinho abaixo na média, mas ficou acima ali no 1% low. Já o 10105F também ficou parecido, mas ficou mais instável, né? Desses processadores todos aqui, ele foi o mais instável de todos. Um pouquinho abaixo dele temos o 1600F, que faz menos da média, mas fica mais estável, quase aos 30 FPS no % low, afinal ele é 6/12. Considerem aqui também que esse aqui pode ser um desempenho de um Ryzen 5 2600. Não tem o 2600 porque eu tenho o 1600AF. E não tem o Ryzen 5 5500 porque tem o 5600G. Temos também o Ryzen 3 3100 com 23/60, né? Parelhadinho aqui. E por último os 3 Xeons, sendo o 2650 emparelhado com o 2640 V3 e o 2620 V3 ficando ali na última colocação e ficou realmente o mais instável de todos, ficou mais instável até que um i3 de 10ª geração, que é 4/8. Então mesmo o 6/12 desse processador aqui acabou não salvando, até por conta de arquitetura, mais antigo,
tem um clock mais baixo, mesmo o unlock dele também não salvou, tá? Como vocês viram lá nos testes, estavam com o unlock tudo certinho. Então tá aí para vocês a média. E deixo também a porcentagem para quem quiser saber, né? Olha lá, 100% em relação a 7600X, né? Sendo nossa base. Nós temos o 5700 e tal, e o 2620 versão 3 saindo 37% do 7600X. Eu acho que o desempenho interessante do 2678V3 ficou ali no meio dos gráficos, né? Tá ficando cada vez mais barato, só que o problema é que ele precisa de um emplacamento parrudo para você usar com Unlock. Portanto, seria interessante realmente o 2640V3 para placa-mãe que faz unlock mais basiquinha, ou até o 2667V4 que não aparece nesses testes, mas de acordo com o que eu vejo do 2667V4, ele deveria ficar aqui também, tá? Nessa base aqui, ó, né? Desse meio aqui desses comparativos. Então seria também um bom processador para você ter, sem gastar muito com placa-mãe e sem gastar muito com o processador, né? E o 7600X é um baita de um processador, mas se você for ver em relação a preço, o preço está ainda bem alto, né? E o 5600 hoje considerado por muitos o melhor custo-benefício do mercado pelo preço, ainda mais se você compra do AliExpress e pega lá R$550 nesse processador aqui, enquanto um 12400, que é melhor que o 11400, você encontra no AliExpress por 780. Então realmente o 5600 é bem interessante. Peço desculpas porque eu não tenho outros processadores assim que vocês possam se interessar para testar. Não tenho o 3600, não tenho o 12400. E outros dois, como já falei para vocês, tem processadores que os representam aqui. Também não fiz teste com o 2666 versão 3, realmente esqueci dele. Eu tenho ele em algum local aqui, mas não trouxe o teste, né, gente? Ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que deu um trabalho assim, mas até que não dá tanto trabalho quanto fazer o vídeo de vários jogos. Só foi um, pelo menos, né? Sei que o jogo está mal otimizado, sei que o jogo está uma bosta, mas tem muita gente ainda querendo jogar ainda assim, né? Ou talvez também sirva esse aqui para o futuro. Talvez eu consiga fazer um vídeo parecido com esse no futuro, mostrando se o jogo teve otimização ou não, se é só balela, né? Por exemplo, o caso do Cyberpunk, que nem melhorou tanto assim não, né? O Cyberpunk melhorou muitas coisas, mas ainda assim, em relação a processadores, ainda tá puxado, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. A gente se vê na próxima e quem sabe saindo outro jogo assim interessante para fazer vídeo, eu faço um parecido, porque esses processadores vão continuar aqui em casa. Então, a gente se vê amanhã. Valeu, falou e tchau!